Pulso Empreendedor, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Bom dia, Luan. Ouvintes aí da RC7. Fala, galera. Começa agora a sua dose. O que foi isso, Vinícius? É o BenTV agora que tá em todo lugar, né? O brasileiro não tem jeito, né? O cara não tem o que fazer. Agora lançaram várias músicas aí ao som do BenTV, Bom, né? que é um povo animado, né, cara? Né? Um povo feliz, né? Sempre, é verdade. Pra começar a semana um pouco nublada aqui na nossa cidade, aonde você estiver nos ouvindo aí, vamos fazer juntos uma ótima semana. Começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o BenTV? O Pulso está diretamente aqui na RC7. Eu acho que é esse aqui, ó. É esse aí mesmo. Meu Deus, está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Teremos aí, além do BenTV, claro, né, os nossos destaques aí com Americanas, que anunciou a compra da Natural Terra por R$2 bilhões. A Ambev contrata aí a Monja Cohen, é assim que fala o nome Monja dela, Cohen, né? sim. Monja Cohen para ser embaixadora da moderação. Temos também as dicas dos nossos parceiros aí de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças, e o nosso bate-papo aí com os nossos convidados, né, Malik? É isso aí, o comportamento dos consumidores, das pessoas, ele mudou, né? E na medida que as tecnologias e também o acesso à informação, eles se tornam cada vez maiores, as pessoas acabam considerando mais fatores e pesquisam mais na hora de comprar, né? Ou de se relacionar, de escolher com quem elas vão se relacionar, tanto com pessoas como instituições, né? E pensando nisso, surge a pergunta, né? Como usar os diferentes canais para se relacionar com clientes, com usuários? Para falar do tema, a gente recebe aqui o João Pedro Moresco e o Luiz Vicente, diretamente do Sicredi, já que estão implantando várias ideias legais lá também no Sicredi. Sejam bem-vindos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Malik, bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da rádio RC7, bom dia o pessoal do Pulso, né, que acompanha o Pulso. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse tema é importante. Estamos vivendo há vários anos, né, a transformação digital, e acho que no último ano se intensificou ainda mais. Com certeza. Esperamos construir uma ótima conversa aqui. Vai ser, de certeza. Vai ser show. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Vini, Malik. Bom dia especial aos nossos associados do Sicredi que nos ouvem aí na cidade de Lages. E parabéns pelo programa aí, que é show de bola. A gente espera contribuir aí com nossas vivências do dia a dia, para agregar aí para quem está nos ouvindo e para toda a comunidade lagiana. Perfeito, Luiz. Então, pra gente começar o bate-papo aqui, a gente tem a nossa palhinha e a gente aproveita para dar esse espaço para vocês se apresentarem, falar um pouquinho, né, sobre as funções de vocês hoje dentro do Sicredi, de repente também a formação de vocês. Fiquem à vontade para conduzir isso da forma como quiserem. Então, meu nome é João Pedro Moresco, como o Malik falou, né? Trabalho na agência do Coral, né? Sou gerente da agência lá, sou natural de Tapejara. Estou em Lages há 1 ano e meio, junto com a minha esposa Verônica. Um abraço para Vero. Sou formado em administração, cursando MBA em gestão empresarial. Gostando bastante da cidade de Lages. Eu digo que logo viro lagiano. Já virou, né? Já tá falando do Amê. Isso aí. Eu sou Luiz Vicente Baggio, trabalho aqui em Lages há pouco tempo, desde março, né? Mas sou natural aqui da vizinha Bom Jesus, né? Legal. Então, gaúcho aqui, serrano também, né? Então conheço bastante já um pouco da cultura, da geografia, muito parecida com Bom Jesus, aqui é só atravessar o rio, né? Mas já tive aí no Sicredi uma trajetória de 10 anos, né? 11 anos já. Morei em Tapejara também, trabalhei na região de lá, Vacaria, e agora chegando em Lages. Sou formado em administração de empresa com MBA em liderança e comportamento, e estamos aí, começando a conhecer Lages, né? Bacana, Luiz. Muito legal, bacana ouvir da origem de vocês também, né? E isso que é legal também no associativismo, no cooperativismo, a gente ter essa união, né? De locais diferentes mesmo,
né, num propósito na nossa cidade receber vocês aqui. É muito legal. Sejam bem-vindos lá. Já estão mais de um ano aí, já estão bem acostumados, 10 anos aí também no Sicredi, já tá bem acostumado com a região, mas é muito legal a gente ter isso. Contem com a gente aí também. Vamos ao primeiro destaque do Pulso, dicas financeiras e mais alguns destaques antes do nosso bora bate-papo, lá, então, né? A Americanas anuncia a compra da Natural da Terra por R$2 bilhões. Em uma negociação de 2,1 bilhões, a Americanas anunciou então um acordo aí para compra de 100% da rede de hortifruti natural da Terra. Segundo as empresas, o negócio faz parte de um movimento estratégico para oferecer mais conveniência aos clientes, ampliando a oferta de produtos frescos e saudáveis. Além disso, com a aquisição, a Americanas quer usar a plataforma digital e as lojas físicas da Hortifruti. Olha aí, já estão também apostando nessa abordagem física e digital, né? Hoje tem 73 lojas no estado aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e assim eles vão avançar em entregas ultra rápidas de alimentos frescos. Então a Americanas olhando também para esses movimentos aí, né, de comportamento do consumidor e também pensando na sustentabilidade do seu próprio negócio, investindo também, né, em uma linha, né, que talvez as pessoas não acreditavam que isso ia acontecer, que é de você poder comprar hortifruti de forma digital, né, e ter isso de forma rápida em casa aí, talvez indo de outros estados até mesmo, né? Verdade, a Americanas é conhecida por ter ótimos preços, né, principalmente na parte dos industrializados ali, né, e aí ela faz bastante sucesso nas grandes capitais aí, o pessoal corre bastante. Aqui na nossa cidade a gente também tem ela, mas ela tem um pouco desse distanciamento com as pessoas também em relação ao atendimento e tudo mais. Quem sabe com o digital e com essa pegada aí ela consegue reverter um pouco a visão que as pessoas têm, né, da própria empresa, né? Então, eu acho que tem que estar atento, né, a esses movimentos assim, e como a gente falou no início do programa, né, os hábitos estão mudando das pessoas, né? Tem que estar muito ligado nisso, né? Dica de gestão, temos? A gente falou da Americanas aí, né, cada vez mais, né, em grandes empresas, elas estão se reinventando, estão partindo para segmentos que não são tão convencionais, que a gente não estava acostumado a ver essas empresas fazerem, né? Não estavam atuando nisso. Isso acontece porque essas empresas, elas estão ligadas aí no comportamento do consumidor, conseguem projetar o seu futuro melhor, né? E aí conseguem alinhar o negócio fazendo investimentos bem calculados para conseguir ter essa sustentabilidade a longo prazo. E a sua empresa aí, né? Você que está escutando a gente, você está atento ao futuro de mercado, está se organizando, investindo em produtos ou inovações que vão garantir aí essa sustentabilidade do negócio, que que vai fazer com que o seu negócio fique aberto por muito mais tempo. Então, se você tem dificuldade em gerir corretamente seu negócio, procure hoje mesmo o time de especialistas da BeMind. A BeMind vai atuar junto contigo no seu negócio, desde o nível estratégico, e também coloca a mão na massa aí para as operações do seu negócio junto contigo. Chama aí no @BeMind Soluções no Instagram ou também bemind.com.br e conversa com o pessoal aí. É isso aí. E já entrando um pouco nesse tema, né, nessa seara aí que a gente tá comentando, existe essa tendência de transformação digital, né? Enfim, existe essa clareza, né, das empresas de que algo muito significativo está acontecendo, mas algumas empresas forçaram um pouco a barra da migração para o digital, né? Talvez no setor de vocês alguns bancos também acabaram forçando um pouco isso, né? E fazendo com que o cliente meio que se obrigasse em alguns momentos a ir para o digital, só que nem sempre isso é a vontade das pessoas. O que vocês sentem que os clientes do Sicredi, ou que as pessoas, o público, o consumidor de outras empresas também, de forma geral, assim, o que ele tem buscado? O que vocês têm percebido? Malik, Vini, né? A gente vê mesmo antes da pandemia, né? Tu via, falando de bancos, né? Que nem você citou, era muito, né, para o digital, né? Digital, foco digital, para quê? Para otimizar custos, né? Para ser mais ágil lá com o cliente, enfim. Só que nem você falou, nem todos querem, né, apenas o digital, né? Então, nós falando de Sicredi, falando de cooperativismo, né, a gente se posiciona, né, para atender o maior público possível, para atender a maior necessidade, né, a quantidade maior de necessidades. A gente achou que não, a gente tem o digital, é totalmente adepto ao digital, mas também tem a presença física, né, Luiz Vicente? Sim, um dos princípios do cooperativismo é respeito à individualidade do associado, né? Então, por mais que a gente tenha disponível todos os canais digitais, na nossa essência a gente não vai forçar nada, né? E cada vez mais se mostra como uma oportunidade de mercado o cliente, no nosso caso o associado, escolher como ele quer ser atendido, né? Uma experiência omnichannel é a pessoa decidir por qual canal ela quer ser atendida, e a gente tem todos
os canais disponíveis, né? Então a gente respeita muito a individualidade de cada um e não vamos forçar. Esse é o nosso posicionamento como cooperativa, essa é a nossa forma de atuar. Eu acho legal quando vocês percebem, né, entendem como, né, no negócio de vocês, vamos falar assim, como vocês têm essas diferentes grupos de pessoas, diferentes tipos, né, de preferências também. E eu acho que algumas empresas acabam pecando nisso. Até agora a gente teve durante a pandemia algumas empresas que se obrigaram a atender somente remotamente, né, o que é compreensível, mas que também, vamos dizer assim, por uma experiência às vezes do colaborador ou do dono da empresa, mas é mais fácil ficar aqui no digital, né? Mas será que é o que as pessoas querem? E aí quando vocês têm essas diferentes gerações, né, idades, como que vocês tratam esses grupos de pessoas também? Porque as necessidades são muito diferentes se você pensar em grupos de idosos, de pessoas de uma idade mais avançada, ou pessoas mais jovens, o que elas querem, né? Como que vocês acabam atendendo essas necessidades de diferentes grupos, assim? Até, né, olhando nesse sentido, né, a gente falou bastante, né, o que os nossos associados ou clientes, falando das empresas, do pessoal que nos ouve, né, eu acho que isso nós temos que ter, né, a nossa estratégia cliente no centro, né, associado ao centro, né, eu acho que esse é o principal, né. Como é que a gente sabe se o associado quer ser atendido digital ou quer ser atendido presencial? Eu acho que é olhando no viés do associado, né. Então eu acho que isso é muito forte dentro do Sicredi, né, pra gente entender as necessidades, daí sim, né. Que tipo de necessidade eles têm, né? Qual o público, qual a idade, qual o segmento da empresa que eles têm, né? Então, pra não cair naqueles clichês, né? Porque parece assim como se todo mundo quer a mesma coisa, né? Assim, e aí acaba generalizando e não é bem dessa forma. A gente trabalha com 3 segmentos, né? Com 3 públicos, que é o agro, ou a pessoa física e os empresários, né? As pessoas jurídicas. Então, dentro desses segmentos tem vários perfis, né? Que se separam um pouco por idade, por renda, por acesso à tecnologia. Então, vários perfis dentro de cada segmento, né? O que a gente precisa cuidar é pra gente não ter preconceitos, né? Por quê? Porque às vezes a gente atende uma senhora de 60 anos e pergunta se ela usa celular. Ela diz, claro que eu uso. Claro que eu tenho e-mail. Claro que eu tenho. Então que a gente esteja, eu acho que a transformação digital passa por a gente entender que as pessoas possam ter alguém de 60, 70 anos totalmente utilizando tecnologia, e-mail, WhatsApp, como tem alguém de 20 que, conforme a sua necessidade, ele pode querer ir na agência conversar com alguém, certo, olhar o olho no olho, e isso a gente vai manter e vai garantir para que aconteça. Muito legal. Legal, e aí a gente fala também o próprio Sicredi, né, de a empresa estar preparada para também não ter esse preconceito, digamos assim, né, Luiz, como você citou, de achar que a pessoa mais velha vai sempre preferir o físico e o mais novo vai preferir o digital, e não é bem assim na prática. E a gente fica pensando aqui, né, como que o Sicredi trabalha então para alinhar a equipe interna, né, como vocês ajustam, né, o time de vocês para que eles consigam então dar essa atenção, né, e entender o que cada perfil de associado quer, visto que cada um vai ter uma necessidade muito particular, né, independente se é agro, se é pessoa física, se é jurídica. Então como que vocês fazem para ter esse alinhamento, para que a pessoa tenha a mesma experiência digital, ela vá lá na agência e tenha exatamente o mesmo nível de satisfação com vocês também, né? Bom, Vini, para isso a gente também está se transformando. Não é uma coisa que tu vira a chave de uma hora para outra, né? Mas o Sicredi, então, a gente já tem colocado isso em pauta na nossa seleção, né? Nosso perfil de seleção. Temos trabalhado muito internamente com a cultura. Temos algumas competências que se atualizaram no último ano aí, que a gente está trabalhando com os colaboradores, fortalecendo, incentivando cada vez mais essas habilidades, né? De entender as pessoas, de cooperar, de ter a transformação, né? De ter a inovação muito na pauta, para que a gente conheça o nosso associado e saiba e oferecer para ele qual o melhor canal. Então tem toda uma cadeia de competências que a gente trabalha com os colaboradores, né, João? Isso aí. E até se você vê, né, o nosso meio, né, instituição financeira, ele era até pouco tempo totalmente tradicional, né? O que é o tradicional? Era agência física, a pessoa ia lá, no máximo a gente fazia uma ligação, e hoje mudou tudo, e com o nosso colaborador, né, acho que é que nem o Luiz falou, desde o começo, né, lá na pré-seleção, para ver se ele tem algumas competências que são linkadas à transformação digital, se ele está engajado com essa transformação que está acontecendo, né? E também ver se, né, o que ele vai fazer
trazer lá na prática, conecta com os nossos valores, que ainda são os mesmos de 100 anos atrás, né? Então acho que isso também é bacana de ver no colaborador. E tentar fazer com que o máximo que ele fique especialista para atender o associado, seja PJ, seja agro, seja PF. E outro ponto importante é que a gente vinha do mundo daí que quem tinha nossos colaboradores que tem atendem um associado, ficavam muito pessoalizado, né? Numa dependência de, eu preciso ir lá falar com aquela sempre eu vou querer falar com o Luiz lá, porque é o Luiz que resolve, né? Então fica... E hoje, com a transformação digital, ela já teve informação de outras instituições, já buscou conhecimento, já falou com outros amigos, já compartilhou, já buscou essa informação na internet, na rede. Então, cada vez mais a gente tem que praticar essa cultura de que isso é normal. Nossos colaboradores, a gente precisa saber que provavelmente ele já pesquisou, já sabe, às vezes sabe antes que a gente, né? E que isso é normal nesse mundo digital e que está se transformando. Eu acho informação, né, Mari? Eu acho que só complementando o que o Luiz falou, cada vez mais a gente, um grande movimento que a tecnologia da informação trouxe foi de deixar os consumidores, né, democratizou o acesso à informação e as pessoas já chegam, tanto seja no Sicredi ou seja em qualquer outro estabelecimento para comprar um produto, para consumir, elas estão muito informadas já. E aí acaba que as pessoas, né, as empresas precisam adaptar para saber qual que é o papel dela naquele momento, né, naquela jornada do consumidor. Né? Era essa palavra que eu ia usar, o papel, né? E aí você usou uma palavra, né, Luiz, as competências, né, da equipe lá do Sicredi, né? Eu acho que como é importante a empresa ter esse olhar, né, para construir isso, porque eu também já vi alguns casos de empresas que acabam mudando, migrando nessa transformação, e aí você tem todo um sistema digital, mas não tem pessoas preparadas para entender esse processo, como você falou, para entender, né, essas mudanças no jeito de pensar, né, toda essa questão que você falou, né, o cliente muito bem informado, né, e às vezes ele surpreende até num atendimento, numa conversa, né, por ter informações que às vezes aquela pessoa que está vendendo algo, que está oferecendo um serviço, desconhece, né? Então, assim, o cliente, ele realmente tem esse comportamento diferente. Eu acho que é um desafio bem grande. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre isso, então, com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, falando hoje desse novo mundo digital, o Omnichannel, todos os canais aí para que você possa se relacionar com clientes e usuários, e o case então do Sicredi aqui com o João Pedro Moresco e o Luiz Vicente, falando justamente sobre como a gente pode explorar, né, as capacidades que a gente tem do meio físico, do meio digital, e entender muito bem dos nossos clientes. E a gente estava falando aqui no break, vai existir uma transição total pro digital? Será que a gente migra totalmente pro digital? Olha, Malek, eu acho que é uma questão de tempo, né? Que a gente não sabe o quanto tempo isso vai demorar para acontecer. A gente acredita que não. Como cooperativa, a gente quer continuar conversando com as pessoas. Somos uma instituição de pessoas, né? Algumas soluções financeiras a gente resolve por canais digitais, mas a gente quer continuar olhando no olho do Vini, do Malek e dos nossos associados, entendendo como é que está a vida financeira, que soluções a gente pode oferecer, que orientação a gente vai poder dar. Tem coisas que vai gerar confiança ser olho no olho, né? Quando você comentou daquele possibilidade, né, que às vezes não é uma pessoa de idade mais avançada, mas um jovem que sente a necessidade de sentar lá, conversar, olhar olho no olho também, para tirar suas dúvidas, você acha que o digital pode ser uma barreira em alguns momentos também, para alguns tipos de pergunta, ou para se abrir também, às vezes, para dúvidas e para coisas que são importantes na vida dessa pessoa? Eu acredito que não, acho que vai muito da sensibilidade da pessoa, né? Por isso que a gente coloca todos os canais disponíveis, que se o associado quiser, ele vai poder nos receber lá, e o nosso colaborador também pode fazer isso, né? Quando está conversando no WhatsApp ou no canal e percebeu que precisa de uma orientação, chama a pessoa para a agência. A gente costuma fazer isso. Vem nos visitar, vem tomar um café, que a gente quer te conhecer melhor, quer saber dos teus planos, do teu planejamento para o futuro, para ver o que a gente pode te ajudar. Então tem coisas que não se resolve no digital. Ao mesmo tempo que o mercado vai permitir até quando, né? Para quem tem algum outro negócio aí, uma hora vai precisar chegar, atualizar, colocar uma inovação. Quanto antes você fizer, mais preparado você vai estar no futuro. E quando vocês falam dessa mudança, dessa transformação que envolve, né, cultura, envolve essa mudança da equipe, né? Não é fácil construir uma cultura e entender as pessoas dessa forma. Quanto tempo vocês estão trabalhando já essa transformação, essa mudança?
Malik, né? Quando se fala em cultura empresarial é mais profundo, né? A conversa. Mas nós estamos, né, fortemente, acho que há 5, 6 anos, né? Trabalhando forte essa questão da transformação digital, né? E quando se fala em cultura, né? Então a gente tem lá colegas, né? Colaboradores de 16 anos, de jovem aprendiz a 60 anos, né? Então como é que faz isso? O cara de 60 anos viveu o mundo offline, que era tudo, não era nada online, né? Esse de 16 nem sabe o que é isso, né? Como é que a gente faz, né? Pra interagir com todos eles? Então, vai ser tudo digital? Será que vai ser tudo digital hoje? Talvez logo adiante sim, nem saiba mais o que é ser digital e não ser digital, né, com o tempo, mas hoje, né, tem todo esse contexto. Uma questão importante é que essa transformação digital, ela mudou o jeito físico da gente atender, né? Ela foi tão impactante porque quem não foi numa loja de eletrodoméstico olhar algum eletrodoméstico e ficou pesquisando na internet o preço, né? Lá na frente do vendedor, né? Isso está acontecendo, isso acontece, então acho que a gente precisa dar um passo, subir o nível no atendimento presencial também. Isso transformou, né? Nós no Sicredi, os colaboradores, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer é desaprender, né? Então é se atualizar, né? Como é que a gente vai atender hoje alguém que está muito melhor informado, que sabe mais das coisas, né? Que tem as respostas. Então acho que essa atualização, né? O desaprender para reaprender é muito importante para nós no Sicredi, para nossos colaboradores, né? Ser protagonista da sua carreira daqui para frente vai vir muito forte. Isso serve para qualquer ramo de qualquer segmento, não só no financeiro, né? Então eu acho que é por aí a evolução, aproveitando que a transformação digital está trazendo de benefícios, né? Quando você fala desse desaprender, você observa alguma coisa assim que é mais desafiadora, assim, a gente se apega um pouco mais assim nesse processo? Sistemas, né? Tem gente, quando tu é muito acostumado com uma ferramenta e vem uma ferramenta nova, né? Gera um pouco de dificuldade, um jeito diferente de atender, uma atualização num segmento, numa carteira de clientes. Às vezes o cliente, você não tendo todas as respostas, tem coisas que incomodam, né? Que a gente sofre um pouquinho mais. Mas esse é o desafio nosso como líderes aqui, é fazer com que o Sicredi cada vez mais esteja preparado para que o consumidor, o nosso associado, né, não perceba que a gente está se atualizando, que a gente está tendo monturas, porque a experiência para ele precisa ser a mesma em todos os canais. E a gente não tá tentando evitar falar, né, sobre a pandemia, mas a gente sempre fala, e eu acho que esse momento, até o João citou ali, né, que acelerou logo na abertura, que todo esse processo de pandemia acelerou muitas coisas dentro do próprio Sicredi. Eu não sei se vocês conseguiriam citar pra gente, né, pontuar alguns processos, né, e aí um dos que eu me recordo, acho que era legal vocês comentarem o próprio processo da Assembleia, que ele passou a ser totalmente digital, né, nesse ano de 2021, se eu não estou enganado, e de repente, se vocês puderem citar como que foi, né, esse baque e como que rapidamente vocês adequaram ali tanto os processos internos, né, do Sicredi, mas também o processo de atendimento do cliente, com toda essa questão de restrição. Fala pra gente um pouquinho sobre esse momento, como que foi. Até falando, né, especificamente da Assembleia, né, como sabe, né, cooperativas de crédito tem que ter, né, uma Assembleia para, né, até para ser transparente com o associado, mostrar como é que foi o ano, ações sociais, né. E no modelo tradicional sempre era presencial, né, e com a pandemia, né, precisava se fazer a Assembleia, né, Luiz Vicente, e foi feito de forma digital, né. Então, claro, muito receio, acho que interno nosso, cultural, que nem a gente falou, mas a aceitação, né, dos associados, por nossa surpresa, foi muito grande, né? Então, a gente conseguiu atingir um público que antes, talvez só no presencial, a gente não conseguiria atender, né? Daqui para adiante, como é que vai ficar? Talvez, não sei se seja só presencial, nem sei só físico, talvez é só digital, talvez seja, né, com as duas andando juntos, né, Luiz? Talvez sobre a Assembleia, a gente já vinha pensando há algum tempo fazer digital, né? A cooperativa estava estudando isso e ao mesmo tempo resistindo. E aí veio a pandemia e diz, agora vai ser assim, né? Nossa chance agora de placar, né? E aí foi meio que obrigado, né? Então a gente resistiu por algum tempo. E aí a pandemia veio, mostrou que a gente precisou fazer digital e deu certo. Teve adesão, teve aderência dos associados, bastante participação e funcionou normal, né? Sem nenhum problema. Então a gente acredita que é isso, muitas vezes é se desafiar, se permitir, né? A viver coisas novas. Eu comentava que
offline é minha mãe, que é uma pessoa muito resistente, né? Agora o documento do carro precisa ser digital, né? E aí agora o que eu faço? Então às vezes o mercado obriga, e que esse é um risco que se a gente não se atualizar, ali na frente a gente seja obrigado a fazer, obrigado a implantar alguma coisa, alguma melhoria, alguma inovação na sua empresa, né? Então, quando a gente fizer antes, é melhor do que o mercado nos obrigue ali na frente, né? E o Sicredi na pandemia, a gente acelerou bastante nossos canais digitais, claro, mas ao mesmo tempo a gente se fortaleceu como instituição, porque a gente não fechou as portas para a comunidade. Salvo se tivesse um decreto dizendo que era necessário fechar, a gente não deixou nossos associados desassistidos. A gente manteve o atendimento com todos os cuidados, com todas as restrições de quantidade de público, de cuidados de higiene, respeitamos totalmente, mas também estivemos abertos para atender nosso associado na pandemia e no momento de dificuldade, e sempre vamos estar. O legal, né, falando da Assembleia só, mas também desse processo da pandemia, é que tanto o Sicredi como, né, todos nós tivemos a oportunidade de testar muitas coisas. E quando a gente fala de uma assembleia digital, uma assembleia online, quantos associados não tinham a oportunidade de ir por causa de horário, compromissos com família? Normalmente é feito talvez num dia de semana à noite, né? Mas às vezes a pessoa tem um curso, alguma coisa, não consegue ir. E você acaba dando mais oportunidade, trazendo aquelas pessoas que têm uma vida talvez um pouco mais corrida do que as outras, enfim. Então, eu acho que essa estratégia do Omnichannel, ela também diz respeito a você oportunizar, né, o teu cliente, as pessoas que estão envolvidas no processo de ter, né, acho que seria uma democratização do acesso às oportunidades dentro da empresa, sabe? Mas como foi falado também, vai ter aquela pessoa que prefere ir lá, quer estar presente, quer participar, né? E aí quando vocês também, né, optam por estar, né, seguindo os decretos, mas com as portas abertas, a gente fala de um público PJ também que vocês citaram, né? Então a gente sabe que muitas empresas precisaram recorrer ao crédito, precisaram negociar suas contas, enfim. Então acho que isso também é empatia, olhar para o cliente. E aí vem um encontro que a gente comentou lá no começo do programa, né, de você entender as diferentes necessidades, respeitar quem quer se reservar e prefere ficar totalmente em casa, disponibilizando os canais digitais, mas tem aquela pessoa que precisava realmente olhar no olho de vocês lá, conversar e, enfim, né, e conseguir aí essa solução financeira. A gente teve, por exemplo, o Pronamp, né, que foi uma linha aí que beneficiou muitas empresas também. Enfim, tem várias outras linhas também que o Sicredi, né, com certeza ajudou, a próprias flexibilizações de contratos também. Eu acho que isso é ter empatia, né, de fato. Eu ia perguntar para vocês, né, enquanto o Vini falava, eu ficava pensando aqui, né, o que vira o nosso papel, né, numa era em que a informação muda tanto, né? Vamos pegar a questão do varejo ali como exemplo, né? Eu acho que antigamente um vendedor, né, uma pessoa do varejo, ele mostrava o produto, eu tenho essa geladeira, eu tenho esse produto, e aí como o Luiz falou, né, hoje o cliente chega lá e diz assim, não, eu já vi essa daqui, tem um compartimento, essa não tem, tipo, ele não serve mais para isso, não adianta mais ele querer mostrar o produto, porque o cliente normalmente já sabe, mas ok, tem algumas pessoas que ainda vão em busca dessa informação também, mas considerando, né, que a pessoa já tem acesso à informação, qual se torna de fato o papel das pessoas? Eu acho que esse é o desafio, quando você fala que a gente tem que desaprender, né, qual se torna de fato, o meu papel na equipe do Sicredi, por exemplo, né? O que eu tenho que focar? O que é o olhar que vocês estão recomendando hoje para os colaboradores de vocês, para a equipe hoje do Sicredi? Acho que é um papel muito mais consultivo, né, Luiz? Né? Que é que nem vocês falaram, todos eles vão chegar lá, muitos já vão ter boa parte das informações, né, do serviço que a gente presta. Então, qual que é o papel do nosso colaborador, né? Que eu acho que sempre deveria ter sido, né? É ser um consultor, né? É apoiar o nosso associado para que ele tome a melhor decisão possível, né? Que nem você falou, tem lojas que você vai, você já sabe como é que é o produto, até o vendedor puxa o aplicativo da loja às vezes para te mostrar as descrições do produto, né? Então o associado vindo com algum conhecimento sobre o serviço que ele precisa, nós colaboradores precisamos saber do serviço e também ser um consultor, ajudar ele na tomada de decisão. Acho que esse é um principal papel nosso como colaborador. Isso aí, João, acho que na mosca, né? Perguntar, isso vai te fazer bem? Isso vai te ajudar? Você pensou bem? Já viu todas as informações? De acordo com o teu planejamento,
isso que tu tá me pedindo faz sentido? Eu acho que é na linha da gente contribuir com as pessoas, né? A gente tem na nossa missão, né? Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, agregar renda. Então a gente pratica a missão no dia a dia cada vez mais para que o associado não leve uma coisa que não vai fazer bem para ele, né? Então acho que o nosso papel é cada vez mais ser um orientador, ser um parceiro de negócio, né? E também contribuir para que ele se desenvolva e que ele cresça, né? Cooperativa forte depende de associado forte, então se a gente conseguir crescer junto, e a cooperação para mim é uma das competências neste mundo com muita informação, com muita tecnologia, com muito compartilhamento. Cooperar se conecta totalmente com isso, né? O que eu sei eu posso sugerir para alguém, divulgar para meus associados e vice-versa, né? Então, para mim a cooperação, junto com isso que o João fala, vem muito forte. Muito legal. É legal quando a gente tem esses valores, né? E vê esses princípios, né? Colocados para a equipe no trabalho, isso faz toda a diferença. Eu vejo que talvez no passado, assim, muitos clientes de lojas, de empresas, de prestadoras de serviço ficaram na mão, muitos clientes ficaram na mão, vamos dizer assim, daquele fornecedor, daquela pessoa, por falta de informação, né? E aí eram induzidos muitas vezes. Eu acho que em banco eu ainda vejo isso acontecer de vez em quando, a pessoa ser induzida a comprar algo que não é necessariamente melhor para ela, mas vem no pacotão. Tem algumas coisas assim que eu ainda me preocupo quando vejo essa postura. E a gente sabe que essa postura não necessariamente vem das pessoas, isso é cultura empresarial, isso vem das altas lideranças. Então a importância também no programa de hoje da gente refletir enquanto liderança do que de fato nós estamos orientando para as nossas empresas, né? Porque é isso que vai bater lá na ponta, é isso que vai bater lá no cliente. Então, essa construção de uma cultura digital parte muito mais, né, do que uma mudança de canal, uma mudança da compreensão da necessidade das pessoas, e ver o que vocês estão fazendo é muito legal. A gente tem uma dica de tecnologia, Vini, é isso aí? Para que uma boa estratégia de canais funcione, a empresa precisa contar com ferramentas certas para que tudo fique sempre disponível, né? Como que tá sendo a experiência do teu cliente aí quando ele está dentro da tua empresa, no seu estabelecimento? Por exemplo, né, o teu cliente lá, né, você foi lá no Sicredi, ativou lá a tua chave Pix para poder receber pagamentos de clientes. Então, se o teu cliente chega lá na tua empresa, ele quer pagar via Pix, né, será que ele tem uma internet estável para poder se conectar e fazer esse pagamento de forma tranquila e simples? Ou mesmo quando o seu cliente fica muito feliz lá com uma experiência num restaurante, por exemplo, e ele quer compartilhar lá aquele prato, aquele teu produto com os amigos dele, ele vai conseguir ter uma internet boa para ele poder fazer isso de forma prática também, conseguir divulgar a sua empresa de graça? Então, se você quer agregar os seus clientes, procure a AT Plus. Ela vai dimensionar para você uma rede estável, segura e garantir que o seu negócio seja sempre online. Manda um WhatsApp aí no 49-3240-0800. Agora, essa é engraçada, né? Chegar no estabelecimento e dizer, não, paga com Pix, e não tem internet. Não tem internet. O básico, né? É engraçado, chega a ser engraçado isso. A gente vai fazer um rápido break aí, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Estamos de volta, Pulso Empreendedor, bloco 3. É isso aí, estamos de volta com o seu programa de empreendedorismo, falando hoje sobre esse novo mundo digital, os canais que a gente tem para se relacionar com clientes e usuários, né? O físico, o digital, o que é melhor, né? Como que é essa transição, né? E para falar sobre isso a gente está conversando com João Pedro Moresco, com Luiz Vicente, diretamente do Sicredi. Antes da gente voltar pro nosso bate-papo, a gente tem aí mais um destaque do Pulso. Olha só, a Ambev contrata Monja Cohen para ser a embaixadora da moderação. Um dos principais nomes ligados à filosofia zen budista no país, a Monja Cohen, ela será embaixadora da moderação da Ambev. Com mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 500 mil livros vendidos, a Monja ajudará a cervejaria a falar sobre limites e autoconhecimento. As mensagens falarão de promoção de saúde e limites do corpo. Segundo a empresa, a relação não abordará produtos ou marcas. E aí, essa notícia aí se espalhou nas redes sociais, na internet, e gerou até algumas discussões, alguns debates positivos, inclusive. Será que a Ambev deu um tiro no pé desesperado, ou realmente ela está comprometida e tem responsabilidade em transformar as coisas para um mundo melhor? É genuíno ou só criaram lá no marketing o chamado um buzz, assim, Vini? O que você acha? Cara, eu acho que tem um pouco de tudo que você falou, mas principalmente tem um efeito que chama atenção,
que é justamente você ir contra o consumo do teu próprio produto de alguma forma. E a gente percebe, né, eu tenho que citar aqui, até porque é parceira da rádio, a Heineken, com uma abordagem, por exemplo, de cerveja sem álcool, para você poder dirigir, então, de consumo consciente. Então, acho que ele beba com moderação, que era obrigatório. As cervejarias, as empresas acabaram absorvendo isso, e elas mesmas estão falando para você consumir com moderação, até mesmo por saberem dos efeitos negativos que isso pode trazer para a marca, né? De você, né? Enfim, a gente sabe, né? Todos os efeitos negativos que o consumo exagerado de bebida alcoólica pode trazer. Então, acho que é um pouco dos dois, e de alguma forma as pessoas, né? O consumidor acaba olhando para essa marca, entendendo, não, os caras estão preocupados realmente, e aí acaba que melhora. Eu acho que o Luiz queria fazer uma contribuição, Luiz? É mais ou menos como no Sicredi, né? Será que a gente quer que as pessoas usem o cheque especial? Perfeito. Então, nesse mesmo sentido, né? Porque rentavelmente para nós, cooperativa, seria positivo, olhando só pelo viés financeiro, né, Luiz? Mas não, a gente, inclusive, quando a pessoa utiliza demais o cheque especial, a gente oferece um crédito mais barato. O cheque especial é para você usar alguns dias no mês, se precisar, né? Tá lá disponível para uma emergência, tudo bem. Mas a gente, pensando no bem-estar do nosso associado, a gente não recomenda. E fizemos questão de que ele use algo mais barato. Perfeito. Então, isso é genuinamente, né? Espero que da Ambev, das outras empresas aí, também seja genuíno para fazer o bem para as pessoas. Até porque se você tem uma experiência ruim, e não por culpa da marca, mas isso pode, né, vamos falar do cheque especial ou de um consumo exagerado de bebida alcoólica, você vai ter de alguma forma uma experiência ruim. Isso vai ficar na memória, numa memória negativa tua, e infelizmente você vai acabar associando aquele momento com aquela marca, né, de alguma forma. Então a marca também se protege a fazer, né, a ter esse tipo de ação, e acho que acaba sendo bom para todo mundo, né? Acho que essa que é a questão. O fato é que, pelo menos na internet aí, né, a gente pode ver um número grande de pessoas desconfiando desses movimentos muito bondosos das grandes marcas, né? Então, existe de fato aí, né, uma desconfiança das pessoas. Eu vejo assim que, mesmo tendo os seus motivos ali relacionados com estratégias de marketing, eu acho que é positivo, porque a gente tem hoje, né, muitas pessoas aí que sofrem de doenças e problemas relacionados ao álcool, e que bom que a marca está oportunizando também o acesso a essa informação. Então eu vejo como uma mudança positiva, provocada necessariamente pelo consumidor, que está mudando de hábito, que está mudando de necessidade, está questionando os produtos. A gente teve aquele do Cristiano Ronaldo, questionando lá ele afastou a Coca-Cola. Será que é saudável? Será que não é? Eu acho que todas as marcas vão acabar necessariamente migrando para produtos mais saudáveis, mais equilibrados, e esse cuidado consciente, como vocês falaram, que acabam tendo, né? Que isso a gente pode ver no Sicredi, mas que nem sempre acontece. A gente vê muitas instituições matando o cliente mesmo no cheque especial, no juro abusivo, e não tem interesse muitas vezes em negociar, em ajudar a pessoa a sair daquela situação, né? E aí a gente tem, eu acho que um movimento positivo acontecendo nessas grandes empresas rapidinho também. Aqui da pauta, Mari, que eu acho que, quando a gente fala em marketing, acho que isso é a dica já para quem tá ouvindo a gente. Você nunca vai agradar a todos, então vai ter sempre aquele que vai não, porque estão só querendo se pagar de bonzinho, mas se você estiver alinhado com o teu propósito, né, se a tua intenção em fazer aquela ação é boa, né, consequentemente as pessoas que gostam da marca, que tenha, né, que seguem você, elas vão entender isso de uma boa forma. Verdade, e é difícil entender exatamente o objetivo da Ambev nesse caso, mas o fato é que existe um plano, existe um objetivo e existe uma intenção. Por mais que a gente não tenha certeza do que é, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E da mesma forma, quando a gente quer investir, quando a gente quer pensar no nosso futuro, é importante a gente ter clareza qual é o objetivo, aonde a gente quer chegar. Eu vejo muita gente entrando, por exemplo, Vini, na Bolsa de Valores, sem saber exatamente o que fazer, né? O que vai fazer, fazendo movimento, comprando, vendendo e pensando somente no dinheiro. Só porque os amigos falaram que é legal. Falaram que dá dinheiro, né? E aí pensa no dinheiro e esquece que, na verdade, o dinheiro é um meio para atingir alguma coisa, né? Então, o que a pessoa de fato busca, né? Previdência, proteção do patrimônio, família, menos exposição a risco, afinal, qual é o objetivo, né? Pensar em tudo isso é super importante. É por isso que você pode contar com a equipe da Nipur Finance aí, o seu assessor XP Investimentos. A equipe te ajuda a focar em um objetivo e traçar os planos para alcançar. Na Nipur, a equipe trabalha para oferecer a solução voltada exatamente para o seu perfil de investimento. Conte com a Nipur Finance aí para transformar a sua vida, a sua família, a sua empresa. Chama a Nipur no @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956
991568641. Dica de capacitação, Vini. Marco, sabe qual foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada, cara? Eu acho que eu sei porque você falou no Pulso por Vinícius Chaves. Tivemos 2 programas especiais aí, sim, aniversário seu e meu, onde a gente falou um pouquinho sobre a nossa história. Você falou que você foi garçom. Na verdade, esse não foi com carteira assinada. Não foi? Com carteira assinada foi como jovem, mas eu fui garçom sim. Você foi garçom. Fui também. Garçom amigo. Servi muita galera aí. Mas enfim, o meu primeiro foi como jovem aprendiz. Foi um passo muito importante pra minha carreira e contribuiu aí, né, pra eu poder alcançar e me desenvolver e entrar no mercado de trabalho, poder, né, começar a provar valor aí nas empresas. Nossos parceiros do Senac, eles estão aí com vagas de jovem aprendiz em aberto para você que estuda e tem acima de 14 anos. Vá no Instagram do Senac, lá tem um link para você se inscrever, né? E aí somar essa oportunidade de entrar no mercado do trabalho, mas ainda estudar no Senac. Olha que baita oportunidade, né? Você vai ter um emprego, vai começar a se capacitar e o Senac vai estar junto contigo. Então, chama o Senac aí também no 49984025944. Senac, ótimo no seu currículo. Isso aí, voltando pro nosso bate-papo, enquanto estava no intervalo a gente falava aqui sobre a importância desses canais, né, Vini? Você queria comentar alguma coisa, né? Eu acho que uma das coisas que nenhum cliente gosta, independente se o cliente seja digital, se ele seja mais do físico, é de entrar em um canal de atendimento e ser enrolado, né? E aí a gente, falando especificamente do digital, a gente vê muitas instituições e a gente acaba caindo nisso, de você cair num canal digital, ser atendido por um robô. E não é nada contra os robôs, mas assim, você precisa, se você quer colocar um robô que ele seja inteligente de fato, então direciona você para o lugar certo, mas tem muitas necessidades que são muito específicas, a gente falou sobre isso no programa. Como que é hoje essa questão de você usar o digital para fazer a coisa certa, para automatizar processo, não para substituir, e aí você acaba, em vez de tendo uma impressão positiva, você acaba frustrando o cliente muitas vezes, né? Como que é isso no Sicredi hoje? Acho que o grande desafio, né, Luiz, falando de Sicredi, falando dessa estratégia, aqui a gente fala de estratégia omnichannel, né? Perfeito. Então você ter vários canais para atender o seu cliente, o seu público-alvo, no nosso caso, o nosso associado. Só que o grande desafio é como é que a gente faz, né, para que ele seja atendido na agência, lá no caixa eletrônico, no 0800, pelo robô e tenha uma experiência positiva, né? Uhum. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Falando do nosso atendimento, né, via robô, a gente tem também, né? Como é que ele funciona, né? Tem algumas etapas que ele vai fazendo, se ele conseguir atender, né, 1, 2, 3 etapas, senão ele passa direto para o seu gerente. Né? E você tem a opção de pedir lá, que eu preciso falar com o meu gerente de conta. Ele já passa direto. Então, a gente sabe que tem alguns que ficam insistentemente, né, tentando atender. O robô fica tentando, mas você não quer mesmo aqui, clica uma opção aqui. Não entendi sua... Não entendi. Tem que ver aquele robô que liga pra você, então, né? Claro. Tem um robô que liga pra você e diz assim, não entendi. Daí, e no começo a gente acha que é uma pessoa. Acha que é uma pessoa. É verdade. Engana bem. Mas nós, no WhatsApp mesmo, no sistema corporativo, né? Que inclusive acho que cabe aqui depois a gente falar um pouquinho sobre a segurança, né? Nessa transformação digital aí. Mas eu acho que a pessoa chamou no canal de WhatsApp, a primeira ou a segunda resposta ali até é via automatizada, mas depois direciona, na maioria dos casos é uma pessoa que responde, às vezes não é o seu gerente de conta, porque a gente tem uma área centralizada para responder, para atender as pequenas demandas, mas quando precisou, cai pro responsável da conta tratar do assunto, e se precisar a gente chama na agência, né? Um exemplo que a gente vive é as parcerias, que é um outro canal com os garagistas, né? De veículos. Por quê? Porque tem uma ferramenta do Sicredi lá onde simula e pode automaticamente via robô aprovar o financiamento lá na garagem. Mas quando não aprova, o que a gente faz? A gente não diz que não aprovou, a gente diz, vem na agência que a gente quer te conhecer. Vem na agência pra gente conversar. Então eu acho que a automatização, o robô, a tecnologia está ao nosso serviço, ao serviço das pessoas, mas tudo com certo limite para que a gente também possa chamar a pessoa para tentar conhecer e resolver. Não, eu tenho uma renda adicional, eu sou solteiro, eu gasto pouco, eu moro com a minha mãe que me ajuda, então a gente consegue ainda manter, e fazemos questão disso, né, de manter
o olho no olho para conhecer as pessoas. Até porque o robô não vai conseguir fazer esse tipo de pergunta, não vai fazer esse tipo de julgamento, digamos assim, para entender uma situação. Ali é um processo matemático, digamos assim, é sim ou não, tem lógica, tem alguns algoritmos ali, mas ele não vai conseguir entender a necessidade do Malik, por exemplo, específica de fazer um empréstimo para poder fazer a sua casa própria, enfim, para reformar. Então tem muitas peculiaridades, né? E aí eu acho que o papel da automatização dos robôs e do meio digital é justamente fazer com que, citando o teu exemplo, né, Malik, claro, não é a verdade, né, o que eu tô falando, mas enfim, a pessoa consiga chegar mais rápido possível na solução do seu problema. Às vezes o robô vai resolver, mas muitas vezes não vai ser esse o caso. E aí, ela chegando rápido no contato com o seu gerente de contas, ou enfim, com qualquer que seja lá o setor, acho que isso causa uma boa experiência. Então a gente tá falando de canais e não de fim, né? Mas não olha de finalidade, como tem que ser bem estruturado isso, né? Como tem que ser uma mudança bem planejada, como vocês citaram no caso dos garagistas, do pessoal que lida com os veículos. Se você não tem essa compreensão e coloca um sistema que impõe uma barreira, você cria uma distância enorme, um obstáculo enorme, muitas vezes até perde o cliente, o associado, o parceiro, né? Então isso também é muito comum. Eu vejo muitas experiências que eu tô tendo, né, com software que eu tenho contratado, software as a service, né? E aí eu quero um acesso a uma conversa, alguma coisa, eu não consigo, impõe uma barreira. Ou seja, o digital distanciou ao invés de aproximar. Quando era uma pessoa que me atendia pelo chat ali, né, da conversa ali via internet, eu tinha um acesso muito mais rápido, e hoje ficou enorme essa barreira. E aí eu me pergunto, será que essa empresa quer ganhar tempo para me atender, para ter menos gente para atender, ganhar tempo comigo, ou será que ela realmente está preocupada em resolver o meu problema? E eu acho que essas nuances é que a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de automatização. E pra gente ir pro nosso final do bate-papo, acho que tem mais um ponto que era legal a gente comentar. Essa tendência de automatização, ela também tem gerado uma certa preocupação das pessoas. Qual é o risco disso pro meu emprego, né? Será que o meu emprego está correndo risco, né? Será que o meu negócio, então daqui a pouco um funcionário, um colaborador de uma empresa pode estar pensando assim, poxa, né, com esses processos digitais, o meu emprego pode estar correndo risco. Qual se torna de fato o papel e como pensar também nessas pessoas, como trabalhar também essa cultura diante disso? Eu acho que é não parar no tempo, Malik. Eu acho que as pessoas, né, pensando aí na empregabilidade, que é uma coisa que o Sicredi cuida bastante, também aqui pra gente apoiar investimentos, apoiar operações que gerem emprego, né? Mas cuidando dos empregos, cada um fazer o que precisa fazer estar flexível para a mudança, estar disponível para as novas tecnologias, estar atualizado, né? Porque senão ali na frente vai ser obrigado, né? Ali o mercado vai chegar, ou o empresário, o mercado talvez exija que você se atualize, que você implante uma tecnologia nova. Então eu acho que para as pessoas também estarem com essa competência assim atualizada, né? O que eu posso fazer que ainda não está feito? Por que eu vou ter que fazer depois que os outros? Será que eu não posso começar? Sugerir, propor? Então eu acho que esse novo mundo de transformação é isso, né? A gente conseguir sair na frente. Bacana, eu acho que é muito legal para os empresários, empreendedores pensarem, os líderes, né? Pensar como vocês têm pensado na construção de uma cultura que já vem há muitos anos, onde as pessoas participam desse processo e compreendem, porque também é terrível quando uma empresa implanta uma tecnologia e ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe operar, ou ninguém sabe como de fato é a experiência do cliente, ou não sabe ajudar também naquele processo. Então eu acho que tudo isso tem que acontecer com um equilíbrio. O programa de hoje foi muito legal, acho que a gente poderia abordar ainda alguns outros temas, né? Fica para uma próxima conversa. Não vai faltar oportunidade, né? Não vai, né? O Sicredi, nosso parceiro aí no Pulso Empreendedor. Queria deixar então espaço para vocês, considerações finais, quiserem mandar algum recado aí, alguma coisa também. Como que a galera faz para encontrar o Sicredi também, para chegar até vocês lá, conversar, bater esse papo? Fiquem à vontade para divulgar aí os canais também. Acho que agradecer, né, Luiz Vicente, né, em nome do Sicredi, né, em nosso nome também, né. Então, agradecer o espaço, né, o Pulso, a vocês aí, né, a Rádio RC7 também. Acho que mandar um abraço, né, ao pessoal da agência, tanto na agência no Coral, né. Tá aqui... todo mundo ouvindo aqui, o pessoal mandou no grupo do Futebas lá, a galera tá tudo conectado. Isso, pessoal, tem bastante gente que escuta. Então, mandar um abraço, né, pro pessoal lá da agência do Coral, né, os colegas do centro também. Temos uma agência no Coral, então na Rótula dos Bois, temos uma agência no centro, perto da Catedral, né, canais, né, a gente tem o nosso WhatsApp, né, que é o corporativo, 51 3358 4770, né, Luiz? Quer repetir, por favor? 51 3358 4770. Legal. Boa, legal. Bacana.
Isso aí, pessoal. Eu falei rapidinho da segurança ali, eu acho que cabe aqui destacar, né, que essa tecnologia trouxe riscos, né? Antigamente o risco era você sacar um dinheiro na agência e ser assaltado na rua, né? Hoje você pode ser assaltado via internet, de forma digital também, né? Caindo em algum golpe. Então também deixar o alerta para as pessoas, já que o tema é transformação digital, para dizer que usem o canal seguro, usem o WhatsApp corporativo, usem o sistema, acesse direto o site oficial do Sicredi, não respondam, não passem informações para quem que o banco já tem, que o Sicredi já tem, ou qualquer outra instituição, né? Isso aqui para alertar as pessoas de que se teu CPF, se alguém pedir, a gente já tem. Então não é legal isso, senha, cartão. Tudo isso serve como alerta aí para os cuidados quanto à transformação digital traz para o lado negativo, né? Mas aproveitando a oportunidade, então, mandar um abraço para os colegas também, agradecer a participação, dizer que é show de bola o programa de vocês. Obrigado, Luiz. Contem conosco aí para ações que fazem o bem para a comunidade, a gente é sempre parceiro. Perfeito. Bem legal, tamo junto nessa aí, obrigado a participação, foi show de bola mesmo, agradecimento aos apoiadores deste programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, valeu galera, vamos fazer uma ótima semana aí. O Luiz quer... O João? E mandar um grande abraço para os nossos associados, né? Perfeito. Então, aqui de Lages, né? Que são a razão do nosso existir aí, né? Então, grande abraço a todos. Muito abraço bacana. dado. Valeu, Boa abraço semana, a todos galera. aí. Abraço. Valeu. Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Jornal da Manhã.